assunto de hoje do nosso curso de matemática é regra de 3 composta. A regra de 3 composta é usada em problemas com mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Uma grandeza dita diretamente proporcional é quando se uma das grandezas aumentar, a outra também aumenta. Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando, por exemplo, se uma delas aumentar, a outra diminuir. Vamos a um exemplo prático de regra de 3 composta. Exercício. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Portanto, de novo anunciado, em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Em primeiro lugar, é muito importante que a gente faça aqui uma segregação do que existe. Vamos aqui nomear colunas e a partir dessas colunas resolver a questão. Bem, uma primeira coluna que a gente pode colocar aqui seria 8 horas. Horas. Uma segunda coluna, metros cúbicos. Uma terceira coluna, caminhões. Então são nossas 3 incógnitas que a gente já elencou aqui, certo? Então vamos colocar aqui o seguinte. Nós teríamos aqui na primeira linha, que é uma linha situação inicial. Na segunda linha, a situação final. Bem, vamos anunciar novamente. Em 8 horas, então 8 horas. 20 caminhões, então 20 caminhões, na mesma linha da situação inicial. Descarregam 160 metros cúbicos, 160 metros cúbicos. Segunda situação. Em 5 horas, quantos caminhões? Então, se ele pergunta quantos caminhões, é o número, é incógnita X, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos, 125 metros cúbicos. A partir daqui, a gente vai fazer uma análise se grandezas em relação à incógnita, a coluna da incógnita, são direta ou inversamente proporcionais, ou seja, se horas é direta ou inversamente proporcional a caminhões, ou se metros cúbicos são direta ou inversamente proporcionais a caminhões. Então, a gente sempre tem que colocar a coluna em que está a incógnita em comparação com as outras colunas existentes. Vamos fazer a comparação inicial entre horas e caminhões. Vamos ver. Se em 8 horas, para realizar um serviço, em 8 horas eu preciso de 20 caminhões, certo? Para realizar o mesmo serviço em 5 horas, eu preciso de quantos caminhões? Bem, se a gente observar, olha bem, em 8 horas eu preciso de 20 caminhões. Mas se eu precisar fazer em 5 horas, eu vou precisar de mais caminhões. Por quê? Para fazer o mesmo serviço no mesmo tempo. Elas são grandezas, então, inversamente proporcionais. Se a gente colocar aqui uma setinha, por exemplo, se eu disser que o sentido dessa daqui é do menor para o maior de 5 para 8, certo? O sentido dessa outra aqui, caminhos, se elas são inversamente proporcionais, tem que ser, vamos chamar assim, o contrário, o sentido contrário. Então, se um é para cima, o outro é para baixo, porque eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se em 8 horas eu preciso de 20 caminhões para fazer um serviço com a mesma produtividade, em 5 horas para fazer o mesmo serviço, eu precisaria de mais caminhões. Agora a gente isola a coluna de caminhões, porque tem a incógnita X, com a coluna de metros cúbicos. Em primeiro lugar é o seguinte, 20 caminhões, eles transportam 160 metros cúbicos. X caminhões transportam 125 metros cúbicos. Ora, amigos, para transportar 160 metros cúbicos, vou precisar de 20 caminhões. Mas se forem 125 metros cúbicos, eu preciso de menos, porque os caminhões são iguais. Portanto,
O sentido da seta, se a gente observar, se daqui para cá diminui, daqui para cá também diminui. Então, se o sentido dessa seta é de cima para baixo, essa também será de cima para baixo, porque os sentidos são diretamente proporcionais. Então, vamos aqui traçar o sentido aqui da seta, de cima para baixo, porque é igual ao dos caminhões. Bem, dito isso, a gente vai fazer aqui o ajuste das setas. Ou seja, a gente vai deixar tudo, ou tudo fica para cima ou tudo fica para baixo. Como nós temos uma seta para baixo, outra seta para baixo e outra seta para cima, duas para baixo, outra para cima, vamos botar tudo para baixo, porque já temos duas para baixo. Então a gente repete aqui, esse daqui, ele vai ser igual a 160, 125, esse aqui vai ser a mesma coisa, e esse daqui vai ser a mesma coisa. Mas esse daqui a gente tem que inverter. Se é 8, 5 vai ficar 5, 8. Perfeito, pessoal? 5, 8. 5, 8. Para resolver isso aqui, é bastante simples. Vamos aplicar uma regra prática. A gente vai fazer o seguinte: vai isolar o que tem incógnito de um lado e o que não tem do outro. Mas da seguinte forma. A gente repete aqui 5, né? Aqui vai ser o 8, né? Esse daqui vai ter dividido 5 dividido por 8. Então vamos colocar aqui, aí vai ser vezes, que vai ser o símbolo de vezes. Vamos botar um pontinho como símbolo de vezes. Vezes. A gente repete, né? Porque todos já foram colocados no mesmo sentido. Colocando de novo aqui o tracinho para divisão. E aqui seria 125. Perfeito, né? Aqui o símbolo de igual, porque a coluna de caminhões está aqui com a incógnita. E repetimos o número 20. Embaixo seria o X, a incógnita. Passamos, né? Colocamos aqui a barrinha para símbolo de divisão. E aqui é só fazer, veja bem. Aqui vai ficar 5 vezes 160. Então vamos fazer aqui no Excel. 5, esquece daqui, vezes 160. Esse daqui. Embaixo, 8 vezes 12. Igual 8 vezes 125. 8 vezes 125. É isso aqui. Então, barrinha igual. A gente repete aqui 20 e repete aqui o X. Agora, lembrando lá daquela nossa regra da professora lá do ensino fundamental, a gente multiplica, né, essas duas, né, razões aqui em forma de cruz. Para tal, então, a nossa resposta ficaria assim. Continuando. Vai ficar x vezes 800, então 800 vezes o x, que é esse daqui. Vamos aqui botar x. Então, isso aqui seria igual a quê? Seria igual a 20 vezes 1000. Igual a 20 vezes 1000. Ora, a gente tem multiplicação aqui, 800 vezes x, e aqui número puro. O 800 passa para lá dividindo, né? O sinal inverso, x igual a quanto? A 20.000 dividido por 800. O que deu 25. 25 o quê? Caminhões. Porque a nossa incógnita é da coluna caminhões. Portanto, pessoal, a nossa resposta, 25 caminhões. Grato.